Meus amores, apertem os cintos porque essas questões que eu separei são questões literalmente tela quente. Inclusive, alguns alunos me mandaram e falaram: professor, eu vi algumas resoluções e resoluções altamente complexas. E galera, aqui é método Sormani. Aqui nós não perdemos tempo, então apertem os cintos e vem comigo. E tá aí o nosso lema, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Tá aí, vamos destruir a banquinha Sens Gran Rio. Galera, quem não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like aí, curte, compartilha e vamos embora. Questãozinha número 1 da Sens Gran Rio, ó, caiu no concurso da Petrobras. A questão diz o seguinte: a promoção na compra de 2 embalagens de biscoito, uma delas tem 75% de desconto. Isso é equivalente a leve X embalagens e pague Y embalagens de biscoito. O menor valor possível para a soma X mais Y, sendo X e Y números inteiros distintos, vamos lá, ó, você pode fazer essa questão, gente, de várias maneiras. Só que, qual é a ideia? Essas questões que você não tem valores, é sempre legal adotar um valor conveniente. Principalmente se tem porcentagem, se valor não tem, adota o 100. Ó, veja o que é que eu vou fazer, tá? Veja o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer que cada embalagem, ó, cada embalagem custa 100, tá? Custa 100. O que é que eu deveria pagar normal? Ó, pagar normal, eu iria pagar quanto? Como eu estou levando 2 embalagens, 100 mais 100. Eu pagaria quanto? 200. Agora vamos lá. O que é que realmente eu pago? Uma delas vai ter 75% de desconto. E galera, 75% de 100 é 75, né? Que é porcentagem, né? Cortar 2 zeros, ó. Se eu cortar aqui 2 zeros, 75 vezes 1 dá 75. Então, na verdade, ó, eu vou pagar aqui em uma delas, quanto? 25, que é o 100 tirando o desconto de 75%, que é 75, tá? Eu vou pagar 25 em uma delas. Então, o que é que realmente eu vou pagar? 100 em uma delas, só que a outra teve um desconto de 75%, eu só vou pagar 25. Ou seja, é como se fosse o quê? Aqui é a história. Levaria o quê? 200 e pagaria quanto? 100 e quem? E 25. 125. Beleza? Tranquilo? Só que, galera, o que é que acontece? Ele quer o menor valor possível. Para isso que ele está falando, ó, leve tanto e pague tanto. Ou seja, vamos simplificar isso aqui. Ó, se eu simplificar os 2 por 5, vai ficar quanto aqui? 40. E aqui? 25. É como se fosse o quê? Leve 40 e paga 25. Só que dá para simplificar ainda, não dá? Porque eu não quero o menor. 40 por 5.
8. 25 por 5, 5. Não tem como reduzir mais, ó. É como se fosse o quê, galera? Leve 8 e pague o quê? 5. Quando eu trabalho, tá? Só com os valores aí, fica muito mais elegante, né? Porque eu estou trabalhando com valor teórico em dinheiro, né? Ou pontos, né? Ou seja, leve 8 e pague 5. Ele quer a soma, né? 8 mais 5 dá quanto? 13. 13 aí como resposta. Letra o quê? Letra C de casa. Galera, teria aí várias maneiras de resolver essa questão, inclusive de trabalhar com números decimais e depois transformar eles em inteiros. Inclusive dentro do curso, a gente resolve isso aqui raciocinando também dessa forma, tá? Vamos embora. Questão 2, ó, uma questão 2026, PUC-Rio, Sens Gran Rio, ela diz assim, ó: 3 irmãos, Michel, Neto e Lute, dividiram a quantia de 36 mil reais em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, respectivamente. Lute, o irmão que recebeu a maior quantia, pegou todo o seu dinheiro e aplicou em um investimento a juros simples com a taxa de 2% ao mês por um período, ó, um tempo de 1 ano e meio. Ao final desse período, o montante resgatado por Lute foi... Galera, como é diretamente proporcional, quem tem a maior parte fica com mais, né? Quem tem a menor parte fica com menos. E galera, a gente já sabe, né? Como é que eu faço nesses probleminhas que manda dividir em partes diretamente proporcionais? Ó, eu pego todo 36 mil e divido pela soma das partes. Quando eu faço isso, eu estou encontrando o valor de uma parte, ó. Eu estou encontrando o valor de uma cota. Ou seja, vai ficar aqui, ó, 36 mil, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 dá 9, né? 36 mil dividido por 9 dá quanto? 4 mil. 4 mil é o valor de uma cota. Só que Lute, ele é o irmão que recebeu a maior quantia. Ou seja, Lute vai ficar aqui com 4 cotas, com 4 partes, né? E cada cota vale 4 mil. 4 vezes 4 mil, 16 mil. Isso é quanto Lute vai aplicar, né? Isso é o capital inicial. Beleza. Só que ele quer um montante, né? Como é que eu calculo o juros simples? Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Quem é juros? Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Quem é o capital? O capital é quanto? 16 mil. Cuidado aqui, galera, ó. Porque a taxa é mensal e o tempo aqui, ó, eu vou colocar ele em meses. Porque taxa e tempo tem que estar na mesma o quê? Unidade. Então vamos lá. Ó, 1 ano e meio, gente. 1 ano são 12 meses, mais meio aqui, 6 meses. Isso vai me dar quantos meses? 18 meses. Beleza? Então, ó, o tempo aqui é 18, a taxa 2, isso aqui dividido por quanto? Por 100. E aí agora, gente, ó, ficou facinho, facinho, molinho, molinho, ó. Corta aqui 2 zero em cima, com 2 zero embaixo, ó. 160 vezes 2 dá quanto? Dá 300 e quem? E 20, né? Vai ficar aí 320 vezes 18, ó. Isso dá quanto? 5.760.
Só que ele quer um montante, né? Quem é montante? Né? Capital mais juros. O capital que Luta investiu, 16 mil. E de quanto é os juros? 5.760. 16 mil mais 5.760 dá quanto? Dá 21.760. Letra C de quê? De Chupa Sens Gran Rio. Tem que pegar as questões recentes. Eu já disse, ó, eles elaboram a Sens Gran Rio alguns vestibulares. E eles, mesmo nível, mesmo tipo de questão. Vamos embora. Ó, questão 3 da Sens Gran Rio. Em uma pesquisa realizada com um grupo de 400 pessoas sobre a preferência musical entre dois gêneros, sertanejo e rock, foram obtidos os seguintes resultados. 180 responderam que gosta de sertanejo, 160 de rock, 100 não gostam de nenhum. Com base nessas informações, a porcentagem do total de pessoas pesquisadas que gostam de apenas um desses dois gêneros musicais é de... Pode ter pessoas que gostam dos dois, de sertanejo e rock ao mesmo tempo. Galera, probleminha de conjuntos, né? Vamos lá, ó. O que é que a gente tem aqui? Vamos lá, ó. Você tem sertanejo, 180 pessoas. Rock, 160 e 100 aqui fora. Eu não tenho isso aqui, ó. A minha interseção. Eu não tenho. Porque, galera, o que a questão está pedindo é exatamente o que aqui, ó. É essa região aqui mais essa. O que é essa região aqui? Somente sertanejo, exclusivamente sertanejo. Aqui, somente rock ou apenas rock, apenas sertanejo. Eu tenho que somar essas duas regiões e calcular o percentual. Só que veja, eu não tenho a interseção, ó. Eu não tenho a interseção. E galera, quem é meu aluno já sabe a dica, ó. Interseção com dois conjuntos, como é que você calcula? Soma tudo e vê quanto passa do total. Ó, soma tudo, ó. 180, 160 e os 100 que estão lá fora. Soma tudo. Ó, 180 com 160 com 100, isso vai dar quanto? 440. Só que o que é interseção? É o que passa do total. Como é que você soma tudo e dá 440? É porque o que excede os 400 é o que está nos dois. 440, ó. Passou quanto de 400? 40. 40 é a minha interseção. Agora ficou tranquilo, ó. Por quê? Isso tudo aqui, né, 180. Já tem aí 40, falta quanto? 140. Ó, isso aqui tudo, né, 160, só que aqui já tem 40, né? 40 para 160, falta quanto? 120. E galera, o que ele quer é exatamente essa região mais essa, que é apenas um. E apenas um aqui, ó, eu tenho quantos? 140 mais 120, ó. Eu tenho quanto? Aqui. Aqui dá 0, aqui dá 6, aqui dá 2. Eu tenho 260. Veja, gente, você é um cara esperto, olha. Você tem 260 no meio de 400.
tem que dar mais de 50%. Não tem como ser 10, 40, 50. 50% é 200. Então tem que ser mais do que 50%. Você pode fazer uma regra de 3. Professor, como? 400 é 100%. Não é? Quem? 260 é quem? É x. E aí, ó, vou multiplicar aqui cruzado. Você pode sempre fazer isso, viu, gente? Ó, cortar 2 zero de um lado, ó, e do outro. Ou pode cortar embaixo, ou quem está em lados opostos. Se você multiplicar aqui cruzado, vai ficar quem? 4x igual a quem? 260 vezes 1, 260, ó. Quem é x? 260 por 4, ó. Isso vai dar quanto? 260 dividido por 4. Ó, isso vai dar 65. Tem 65%? Tem. Letra D. Ó, o cara misturou 2 em 1. Soma tudo e vê quanto passa do total. É a interseção. Só que ele quer a interseção em termos o quê? Percentuais. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Ó, questão 4, uma questão de função do primeiro grau. Galera, veja. Probleminha de função do primeiro grau dá para você fazer de várias maneiras. De várias maneiras. Sabe como é que eu faço? Eu faço por regra de 3. Todo probleminha, ó, já caiu esse tipo de questão em vários concursos de banco, da Petrobras, em várias provas recentes. E a galera, quando fala função do primeiro grau, já quer escrever a fórmula. Toda questão de função do primeiro grau dá para resolver por regra de 3. Vamos lá. Ó, uma empresa especializada em engenharia sustentável calculou que a economia mensal na conta de luz gerada pela instalação de painéis solares em residências possui um comportamento estritamente linear de primeiro grau. Isso quer dizer, gente, estritamente linear, linear vem de linha, de reta. É uma função desse tipo, ó, uma função do primeiro grau. E aí ele disse, veja, ele disse que a empresa especializada em engenharia sustentável calculou que a economia mensal na conta de luz gerada pela instalação de painéis solares em residência possui um comportamento estritamente linear em relação à área. Ou seja, economia aí em função do que? Da área total de placas instaladas. Sabe-se que uma instalação de 15 metros quadrados de painéis gera uma economia de quanto? R$350. Quando a área de painéis sobe para 25, a economia mensal passa a ser de 550. Mantendo-se esse mesmo padrão linear, uma residência que instalar quanto? 32 metros quadrados vai ter uma economia de quanto? Galera, aí você ia montar uma função, né? Isso aqui seria um ponto, x e y. Aqui seria outro ponto. Substituía na função. Galera, vai perder tempo. Ó, questão que a historinha é uma função do primeiro grau, ou função afim, ou função polinomial do primeiro grau, faça uma regra de 3 com as variações. Ó, daqui para aqui, foi o que aconteceu? Aumentou quanto? 10. Um aumento de 10 na área dá um aumento de quanto aqui? Dá um aumento de quanto?
de 200 na economia. Um aumento de 10 na área dá um aumento de 200 na economia. Aí daqui para aqui, aumentou quanto? 7. Esse aumento de 7 vai dar um aumento aqui de quanto? Não sei. Vou chamar esse aumento de A. Pronto. Multiplique. Vai ficar quem aqui? Ó, posso cortar um zero de um lado, um zero do outro lado, os opostos. Vai ficar quem aqui? 1 vezes A. 7 vezes 20. 140, ó. Vai dar um aumento de 140, ó. Eu estou aqui em 550. Só que vai aumentar quanto? 140. Eu vou para quanto? 690, letra C. Você sabe que no curso eu mostro por função e assim. Regra de 3 é vida. Variação. Já em função do segundo grau, a variação da variação. Beleza? Vamos para a última. Eita, que esse tipo de questão cai demais. Ó, para auditar a eficiência de um centro de distribuição automatizado, o gerente de operações analisou os custos gerados pelos 3 principais recursos utilizados no setor de triagem de mercadorias: terminais de leitura a laser, esteiras motorizadas e coletores portáteis. No turno da manhã, o funcionamento de 3 terminais, uma esteira e 4 coletores custou quanto? 170. No turno da noite, o funcionamento de quem? 2 terminais, 4 esteiras e 1 coletor custou quanto? 130. E aí ele diz, ó, sabe-se ainda que o custo de manutenção de um terminal excede em R$10 o custo de um coletor. Com base nessas informações, o custo combinado de um terminal, uma esteira e um coletor é... Galera, eu sempre digo aos meus alunos, caiu sisteminha assim no BNB, em vários concursos, vários da Ciência Gran Rio, vários. E você não pode perder tempo. Eu sempre digo aos meus alunos, olha galera, essas questões que pedem um de cada, que os valores são iguais, ó, um de cada. Eu não vou nem usar isso aqui, ó, que ele pede um de cada. Eu digo, some as equações, subtrai as equações. Ó, se você somar aqui as equações, vai ficar quanto? 3t mais 2t, 5t. 1e mais 4e, 5e. 4c mais 1c, 5c. 170 mais quanto? Mais 130. 300. 5 terminal mais 5 esteiras mais 5 coletores dá 300. Galera, se você simplificar isso aqui por 5, vai ficar quem? Um terminal mais uma esteira mais um coletor igual a quanto? 300 dividido por 5? 60. Um de cada custa 60. 60 aí como resposta, letra D. Tá vendo, galera? Que beleza pura. Só alegria. Gente, é isso. Gostou? Quer mais? Quer que eu traga algumas aulas teóricas? Deixa o like, curte e compartilha. Vamos embora vencer. Já deu certo. Um abração. Quem não segue,
o nosso Instagram, siga, gente. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Galera, se esse vídeo chegar aí pelo menos a 200 curtidas, pelo menos uns 100 comentários, vou trazer uma aula magnífica. Se não comentarem, é porque eu tô achando que não estão gostando. Um beijo, gente. Já deu certo. Valeu. Fui!